Senhor, nós nos reunimos na Tua presença para buscar a Sua face. Não há Deus como o Senhor. E se nós estamos aqui, é porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos ajudado a caminhar, tem nos dado visão, tem nos dado força e energia. E eu quero agradecer demais pela oportunidade maravilhosa, gloriosa de te servir, de te amar, de te glorificar, de estar na tua casa. Obrigada porque nos salvou, porque o nosso nome está no livro da vida. Obrigada por ver essas pessoas aqui lutando para te buscar. Isso é uma grande vitória para todos nós. Uma pessoa que entra no propósito, entra para valer, busca a sua face, leva com seriedade. É por isso, Senhor, que a Tua palavra diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Muitos são chamados. As pessoas são chamadas, mas nem todas se doam, nem todas se esforçam. Mas eu vejo um grupo que tem sede. Eu vejo, meu Deus, aquele remanescente, como quando Elias estava tão chateado com tudo. E o Senhor disse para ele: Elias, não está perdido, você não está sozinho. Ainda sobrou 7.000, que não se curvou diante de Baal e nem o beijou. Sempre há um remanescente que não se curva diante do sistema, que não se curva diante das adversidades, do desânimo, dos obstáculos. Ó Deus, sustenta o teu povo, preserva na fé, cubra cada um com teu sangue, cubra toda a igreja com teu sangue. Passa do teu sangue sobre todo o ministério, passa do teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, passa do teu sangue sobre cada vida, cada templo, cada líder, cada pessoa que nos acompanha. Passa do teu sangue sobre a igreja, passa do teu sangue sobre esta reunião, passa do teu sangue aqui. Eu repreendo todas as obras armadas e preparadas contra nós. Eu repreendo todas as atuações demoníacas contra nós. Todo levante, toda atuação maligna, tudo que se levantou contra nós para atrapalhar, para impedir. Eu repreendo em nome de Jesus o cansaço, o estresse, o desânimo, uma enfermidade, uma opressão. Eu ordeno que saia em nome de Jesus. Toda força maligna que queira roubar mentes, corações, a reunião, a vida de cada pessoa, eu repreendo em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus nos garante a vitória. O sangue de Jesus tem poder sobre este trabalho. O sangue de Jesus tem poder sobre este culto. O sangue de Jesus tem poder sobre esta reunião. O sangue de Jesus tem poder sobre todo o ministério, todo o seu povo, toda a igreja. Há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. Eu peço força, vigor, energia, saúde mental, emocional, física e espiritual. Eu peço poder sobre cada um. Eu peço ânimo. Eu peço a tua manifestação aqui. Tem misericórdia de nós, se manifesta. Fala aos corações, transforma, meu Deus, vidas radicalmente. Faça uma grande obra aqui. Nós precisamos da tua presença, unção, poder. Nós precisamos dessa autoridade, desse poder, desta unção. Nós precisamos da tua glória. Nós precisamos do Senhor aqui. Venha ao nosso encontro, meu Pai, e se manifesta para a honra e a glória do teu nome. Venha ao nosso encontro. Assuma o controle deste trabalho. Honra a fé da igreja. Honra, meu Deus, honra a fé do teu povo. E se manifesta.
Eu agradeço por essa oportunidade e peço que o Senhor fale aos corações, que a palavra entre de forma revelada e que vidas saiam daqui transformadas e com uma visão ampliada da sabedoria, meu Deus, da discernimento, da visão, da entendimento, revelação, da força, da poder. É o que eu te peço. Eu consagro tudo ao Senhor e peço que o Senhor seja conosco, porque o Senhor é que faz toda a diferença. Sem o Senhor não tem sentido. Seja conosco. Te amamos muito, te glorificamos e entregamos o trabalho nas suas mãos para que o Senhor se manifeste como desejar. Muito obrigada, amém? Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? É mesmo, diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2018. Esse é o ano da bondade do Senhor. E eu serei altamente favorecido. Em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por favor. Vamos para Atos 20, vamos ler do 7 ao 12. Preste atenção na leitura, muito importante alguns detalhes. No primeiro dia da semana, isso é domingo, reunimos-nos para partir o pão, isso é culto de Santa Ceia. Era um domingo de Santa Ceia. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, então ele estava de passagem, ele veio apenas tinha ido apenas para fazer o culto de domingo, o culto de Santa Ceia, passou lá para celebrar a ceia, ele não podia ficar, tinha que partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Bom, se você tem um dia só, e você é muito requisitado, ele era na época o maior pregador do mundo, tanto que ele ficou 2 anos na escola de Tirano, e o pessoal da Ásia ia diariamente para ouvir as mensagens de Paulo, para aprender com Paulo, para estudar a palavra com Paulo, por volta de 4 horas seguidas. Ele falou até a meia-noite. Ele falou muito. Provavelmente umas 5 horas seguidas. Porque tinha muito assunto. Ele queria preparar aquele povo. Então, ele só tinha algumas horas, tinha que partir no dia seguinte. Então, tinha que aproveitar ao máximo. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Então, a iluminação era boa, eles estavam lá no alto, no 3º andar. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela. Diga comigo, sentado numa janela. Adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido, diga vencido. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, voltou ao que estava fazendo, partiu o pão e comeu, celebrou a Santa Ceia, realizou a reunião, terminou a sua mensagem. Depois continuou a falar até o amanhecer. Então isso significa não dormiu e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Porque certamente naquele momento, imagina, está fazendo o culto, alguém morre no culto. Claro que as pessoas ficam, algumas mais emocionais, assustadas, podem ficar abaladas. Mas a misericórdia do Senhor foi sobre aquele jovem, e assim todos foram consolados com a ressurreição dele. Ele foi ressuscitado, voltou à vida. Mas muito bem,
Vamos então analisar isso aqui. Por que ele dormiu no discurso de Paulo, na mensagem, no sermão de Paulo? A palavra de Paulo era ruim, não tem como. Ele era o maior pregador na época. Requisitado, um homem que era cheio do Espírito Santo, então não era uma palavra seca. Então ele estava pregando a melhor mensagem que alguém poderia ouvir e receber, e cheia de unção. Então, o melhor pregador, cheio do Espírito Santo, culto, cheio do poder de Deus, amava aquelas almas, tanto que ele se esforçava ao máximo para ensinar as pessoas a palavra de Deus e fortalecê-las na palavra. Então, pessoas vinham de longe, da Ásia, para ouvi-lo falar. Então, a palavra dele era muito boa. Ele tinha unção. Ele tinha poder. Então, a culpa não era do Paulo. Havia autoridade, poder, unção, sabedoria, tudo na palavra do Paulo. E por que esse jovem adormeceu na pregação dele? Primeiro que janela foi feito para ventilar, para clarear, não para você sentar. É como eu ter uma janela aqui, você chega, não quer sentar nas cadeiras, onde é o seu lugar, focar na palavra, você quer sentar na janela. E você bate o pé que quer sentar na janela. Então você está lá sentado na janela, sem segurança, no terceiro andar. Então, Eutico representa aquele tipo de crente que ele quer a palavra. Ele quer Deus, mas do jeito dele. Ele quer estar na igreja, mas do jeito dele. Ele quer servir a Deus, mas servir ao modo dele. Ele senta onde ele quer, ele fica onde ele quer. Ou seja, tira por favor a ideia de assento, isso, aquilo. Essa não é a ideia. Estamos falando de forma espiritual. Literalmente ele sentou na janela. Lá não era lugar para sentar. Na janela do terceiro andar de um prédio muito alto. Então ele estava se arriscando, sendo imprudente. Então mostra uma pessoa que quer estar lá na igreja, quer ouvir a palavra do Paulo, mas sentado na janela. Eu vou fazer, eu quero Deus, mas eu quero fazer do meu jeito. Eu até quero entrar no propósito, eu entrei no propósito e tal, mas eu vou fazer do meu jeito. Na janela, além de não ser um lugar para você estar, para ouvir uma palavra, por quê? Ainda mais no terceiro andar, você está sendo imprudente. Representa o lugar da distração, porque como é que você estando na janela, você consegue manter o foco na palavra, no discurso do Paulo, sendo que lá fora tem muita coisa acontecendo. As pessoas estão passando e coisas estão acontecendo. Tem muita coisa acontecendo lá fora. Se você está na janela, você está vendo coisas que estão acontecendo lá fora. Então não dá para você manter o foco dessa maneira. Você vai acabar se dividindo. E desta maneira, você vai se distrair. Distraído, ele começou a sentir sono.
Porque ele não estava prestando atenção, não dava para prestar atenção. Era o discurso, estava aqui a pregação do Paulo, e aqui está a janela, coisas estão acontecendo. Então, um pouco eu ouço o Paulo, um pouco eu olho para fora. Eu estou ouvindo o Paulo, mas eu estou olhando para fora. Então, o que foi que ele falou ali? Eu perdi isso aqui. Aí tal, nossa, o cara está passando ali, o que está acontecendo ali? Então, o Paulo falou isso aqui agora, nossa, mas perdi o sentido, o outro ali. Começou a cochilar. Não teve controle, dormiu. Dormiu, ele caiu. E quando ele caiu, ele morreu. E isso nós vemos acontecer com as pessoas. Elas dizem, eu quero Deus. Tem um monte de crente. Por isso que eu tenho dito, não seja mais um crente. Porque está cheio de mais um crente por aí. Eu quero estar lá no domingo, participando da ceia, mas eu quero estar na janela. Meu filho Eutico, aqui não é lugar para você sentar. Eu quero sentar na janela, quer dizer, eu vou para o culto, eu digo que quero Deus, mas do meu jeito. Eu vou fazer do meu jeito, não do jeito certo. Tem cadeira para sentar. Tem a forma certa de servir a Deus, mas eu quero servir do meu jeito. Eu quero ficar na janela. Só que na janela você vai acabar se dividindo. Você vai se distrair. Você vai perder o foco. E assim tem sido a vida de muitos cristãos. Muitos têm vivido como Eutico. Estão lá, mas estão adorando na janela. Sentados na janela. Ora olha para o culto, ora olha para fora, ora para fora, ora para o culto, ora para o culto, ora para fora. É aquela pessoa que tem uma mente dividida, tem um espírito dividido, um coração dobre, vive em duplicidade, tem ânimo dobre, como diz a Bíblia, coração dobre. Ele acaba sendo uma pessoa inconstante, instável, porque não tem foco, não tem como você ter foco, não tem como assistir culto estando na janela. Não tem como você fazer aquilo que vai funcionar. Se ora você olha um pouquinho para a palavra do Paulo e um pouquinho lá para fora. Você está se dividindo. E tem muito crente vivendo assim. Um pouco para Deus, um pouco para o mundo. Um pouco para dentro, um pouco para fora. Eu pego um pouquinho aqui da palavra, mas eu também quero um pouco lá de fora. Por isso que eu estou na janela. Eu decidi servir a Deus na janela, sentar na janela, sentado na janela. Tem muito crente sentado na janela. E eu lamento muito isso porque a gente sabe que vai dar nisso aqui. Você vai dormir espiritualmente, você vai cair e você corre o risco de morrer, que é o que tem acontecido com muita gente. Eutico foi para o culto de domingo para celebrar a ceia com Paulo, mas ele não quis sentar num lugar onde ele tinha condições de focalizar o alvo certo, prestar atenção na palavra e adorar a Deus da maneira certa. Ele quis sentar na janela. Na janela ele começou a se distrair, porque ele começou a se dividir. Um pouco de mensagem, um pouco do que estava acontecendo lá fora. E aí, é isso que acontece com as pessoas. Elas começam a adormecer espiritualmente. E aí ela corre o risco do quê? De cair. E quanto mais alto você sobe, maior seu tombo. Por isso que eu vejo que algumas pessoas foram tão
tão alto, elas venceram tanto em Deus, e aí elas começam a se envolver muitas vezes com as bênçãos delas, elas começam a viver dessa maneira, essa vida espiritual dividida. Um pouco para Deus, um pouco para o mundo, um pouco para a carne, um pouco para as coisas espirituais, um pouco para a carne. E isso nunca funcionou e não vai funcionar. É impossível funcionar. Ele estava no 3º andar, quando ele dormiu. E quando você dorme espiritualmente, você vai cair. Quem está em pé, julga. Quem julga estar em pé, quem julga estar em pé, cuide para que não caia. Você julga que está em pé. Agora toma cuidado para você não cair. Porque se você começa a se dividir, a servir a Deus do seu jeito, como eu vejo um monte de gente, serve a Deus do jeito dele, ele faz o que ele quer, como ele quer. É uma perda de tempo tão grande, porque a gente sabe que isso não vai levar a lugar nenhum. A pessoa vai adormecer e ela vai cair. E ela pode morrer. Como eu tenho visto tantas pessoas que adormeceram, caíram e morreram na fé. A misericórdia de Deus foi sobre ele, graças a Deus, ele voltou à vida e muitos que estão mortos espiritualmente, podem voltar à vida? Podem. Mas a pessoa tem que querer. Ela tem que querer, porque, e na verdade, ela tem que tomar uma decisão. Eu penso que essa decisão, ela deve ser, ela é inteligente, ela é sábia, ela deve ser rápida. Peraí, eu preciso olhar para mim. Eu estou fazendo as coisas do meu jeito. Eu sei lá dentro, a minha consciência está me avisando, não é desse jeito. Isso não vai funcionar. Eu já estou sentada na janela. Eu estou tentando conciliar. Eu estou tentando equilibrar um pouco no espírito, um pouco na carne, um pouco no espírito, um pouco na carne. Espera aí, onde você encontra na Bíblia que isso é possível? Isso não é possível. Ou é uma coisa ou é outra. Você não vai conseguir, porque Eutico tentou se dividir entre o culto do Paulo e o que estava acontecendo lá fora. Ele dormiu, caiu, morreu. Porque é isso que acontece. E não tinha nenhuma possibilidade da palavra não ser boa, não ter unção nela. Ela era boa, tinha unção, estava tudo certo. Acontece que ele, tendo lugar para sentar, sentou na janela. E tentou se dividir. Um pouco da mensagem, um pouco do que está acontecendo lá fora. Adormeceu, caiu e morreu. Elias disse uma coisa muito importante que o povo de Deus precisa se lembrar. 1 Reis 18, 21. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar? Para um lado e para o outro. O que o Eutico estava fazendo. Um pouco da mensagem, um pouco do que está acontecendo lá fora. Quer dizer, um pouco de Deus, um pouco do mundo. Um pouco de cada. Se você dá uma olhada, tem um grande número de cristãos que têm vivido dessa maneira. Gente que se apresenta como evangélico, mas não tem diferença nenhuma de um mundano. Ele não vive de forma separada. É o tipo de gente que ele quer, ele diz: eu quero Deus, eu quero os benefícios da fé. Mas eu quero as coisas desse mundo também. Isso não é possível. Até quando vocês vão oscilar? Diga oscilar.
Então, oscilar para um lado e para o outro, para um lado, para o outro, para um lado e para o outro. Um pouco da mensagem do Paulo, um pouco do que está acontecendo lá fora. Um pouco lá de fora, um pouco aqui de dentro. Se o Senhor é Deus, Ele é Deus, Ele está dizendo, o Senhor é Deus para vocês, sigam-no. Mas se é Baal, se Baal é Deus, sigam-no. E o povo, porém, nada respondeu. Quer dizer, vem cá, tomem uma decisão e eu gosto disso. Elias não disse para aquele povo, pelo amor de Deus, se voltem para o Senhor, queiram Deus. Ele disse uma coisa muito simples e prática e direta. Você quer Deus? Fica com Deus. Você quer Baal? Vai com Baal. Você não encontra uma passagem bíblica em que Jesus tem implorado para alguém segui-lo. Você não encontra. O Senhor pregava a palavra. E se a pessoa cresce, amém? Se não, você não vê em nenhum lugar ele lá insistindo e assim, implorando, me sigam, mudem de vida, isso e aquilo. Não, se quer ficar, fique, não quer ficar, vai. Você quer Baal? Fica com Baal. Agora, você quer Deus? Fica com Deus. Porque assim, isso é uma decisão pessoal. Se você sabe o que você tem que fazer e mesmo assim você não faz, a palavra de Deus nos ensina muito bem. Não é à toa que a Bíblia diz assim, acima de tudo guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Toda. Sempre faça um círculo no toda. Toda a sua vida. Depende toda a sua vida. O que você deixa entrar no seu coração. Então assim, a escolha é sua. Isso que coloco diante de ti o bem e o mal, a bênção, a maldição, a vida e a morte. Ele dá um conselho. Escolham a vida para que você e seus filhos vivam. Quer dizer, então se você escolher qualquer outro caminho que não seja a vida e a vida é obedecer, você não vai ter sucesso. Você não vai ser bem sucedido. Você não vai ter a vida que você poderia ter. Isso deixa claro que não tem duas maneiras de servir a Deus. Não tem dois caminhos, Jesus deixou bem claro. É céu e inferno, é porta larga ou porta estreita, é porta estreita ou porta larga. Não tem duas formas. No céu não vai entrar nada impuro, diz a Bíblia. Nada. Então assim, nós sabemos como devemos servir a Deus, que a palavra de Deus nos ensina. Ah, mas eu ouvi que tem pessoas que estão servindo a Deus assim, daquele jeito. Ué, quem disse que não teria portas largas? Se o próprio Senhor Jesus disse que teria porta larga. O caminho das facilidades. Aquele caminho que quem está olhando para quem está indo pelo caminho estreito, está olhando dizendo, não precisa disso. Isso é bobagem. Isso é uma bobagem. Quem já leu O Peregrino ou ouviu o filme, sabe que tem muitos atalhos e sabe que no final tem aqueles que buscam um atalho e não chegam. Se você já assistiu o filme ou já leu esse livro, que ainda é o livro mais vendido depois da Bíblia, você vai ver que tem atalhos, tem meios, distrações, e no final, só aqueles que ficaram no caminho certo é que chegaram. Minha gente, se no final de tudo nós descobrimos que
não era nada disso, nós não perdemos nada. Agora, nós não estamos errados. Nós estamos certos, nós estamos no caminho da verdade. E quem está, seja lá no mundo, ou seja sentado na janela, entre lá e cá, no final, vai descobrir que estavam totalmente errados. Porque se eu tivesse errada, se tudo que eu acredito, essa história de céu e de vida eterna, fosse tudo uma bobagem, eu vivesse 100 anos, eu não perdi nada. Eu ainda tive uma vida muito cuidada, muito abençoada, uma vida maravilhosa. Porque o que está aí no mundo não tem absolutamente nada com viver a vida. Mas eu não estou, eu estou certa. O que diz a palavra é a verdade. Quando tudo terminar, eu vou para a glória e eu creio nisso. Mas e aquele que está vivendo e acha que nós é que somos os estúpidos e acham que viver a vida, eu quero desfrutar de tudo, ou eu quero ser um crente que adora na janela. Quanto tempo ele vai viver? Não sei, 50, 100? São 100 anos. Acabou. E a eternidade? Logo ele vai descobrir que tem eternidade. Só que só tem 2 caminhos, céu e inferno, também não precisa de mais. Não tem evolução do espírito, não tem purgatório, não tem nada disso. Tem o céu para o justo e tem o inferno. Acontece que no céu não entra pecado nem impureza. Vai chegar o dia em que o joio vai ser separado do trigo. O trigo é o justo. As ovelhas dos bodes. Então, de que lado eu estou? Eu estou me dividindo? Eu já não sou nem frio, porque eu não sou mais um mundano, mas eu também não sou quente, eu não sou um crente fervoroso. Eu sou o quê? Eu sou o morno. Jesus disse que o morno ele vomita. O morno é o que se engana, porque ele se convence que ele não é. Ele não está mais no mundo, agora está na igreja, mas ele está sentado na janela, porque ele está tentando se dividir, um pouco de palavra, um pouco do mundo, um pouco do que Deus diz, do que está escrito, e um pouco do que eu acho, que meus amigos acham, que o mundo acha, que o mundo está vivendo, está fazendo. Eu quero um pouco de cada, eu quero os benefícios da fé, mas eu também quero as coisas desta vida. Sim, nós podemos ter uma vida ótima, linda, maravilhosa. E eu posso te garantir isso. Mas as coisas deste mundo, elas não funcionam para nós e não funcionam nem para os mundanos. Porque se funcionasse para os mundanos, eles não estariam se suicidando, tomando cada vez mais medicamentos, depressivos, infelizes, loucos, matando uns aos outros. Se o mundo funcionasse para os mundanos, eles estariam felizes. Mas eles não estão. Estão cada vez mais se drogando mais. Hoje está quase impossível você encontrar uma pessoa, e sabe o que é triste? Entre os cristãos, que não toma remédio controlado. Ou é para ansiedade, ou é para dormir, ou é para acordar, ou não sei o quê. Para onde você olha, tem gente tomando remédio. E muitos são cristãos.
Mas por que essas pessoas pendem para essa direção? Por quê que um cristão anda depressivo? Porque ele não encontrou alegria em Deus, porque ele não conhece a Deus ainda, porque ele está sentado na janela, porque ele está se dividindo, porque falta foco. Sendo assim, ele quer pegar um pouco de cá, um pouco de lá, e no fim ele não tem nada. E ele não vai a lugar nenhum. Eu tenho pessoas na igreja que desde o dia que chegaram, eu vi gente que teve, no início, gente que teve avanço e tal. Mas eu vi gente que o avanço foi tão pequeno. Mas é assim, desde quando chegaram, só mudaram de igreja. Continuam tendo o mesmo estilo de vida, o mesmo comportamento, divididos entre lá e cá, não colocam a cabeça no lugar, não tem estabilidade, não tem consistência, não são continuistas. E aí você olha para a vida da pessoa, elas estão, se você conversar com elas, elas estão no mesmo lugar, os problemas são os mesmos. Chegaram com problema financeiro, o problema financeiro continua, com um problema na família, continua lá. E assim, deixa eu dizer uma coisa para você. O Deus que eu prego para você, e o Deus dessa palavra aqui, as Santas Escrituras, é um Deus vivo. Diga, Deus vivo. Isso, Ele é um Deus vivo. Não tem como uma pessoa buscar esse Deus e a vida dela ficar do mesmo jeito. Não tem como. Isso é impossível. Sabe uma coisa impossível? Isso é impossível. É impossível uma pessoa passar a servir a Deus e não ter evolução. Então por que uma pessoa passa a servir a Deus, teoricamente está servindo a Deus, e ela não tem evolução? Porque talvez ela continua sem foco, se dividindo entre Deus e Baal, entre o culto do Paulo e o que está acontecendo lá fora. Ela não quer sair da janela. Olha, um pouco para fora, um pouco para dentro, um pouco para fora e mais um pouco para dentro. Algumas pessoas trabalham com a cabeça dos mundanos. Você vê elas tomando decisões como um mundano. Em relação a tudo, em relação à saúde, em relação ao financeiro, em relação à família. Eu penso, mas peraí, se você é um crente, você tem que tomar decisões à luz da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? O que a palavra de Deus diz? Se eu me submeter à palavra, se eu ouvir o sermão de Paulo, se eu focalizar o alvo certo, é impossível essa palavra não se cumprir na minha vida poderosamente. O que acontece é que alguns continuam se dividindo, continuam na janela, continuam, alguns já adormeceram, alguns estão caindo, alguns já morreram. Eu não quero que você tenha mais um ano, eu não quero que você se frustre. Uma vida frustrada é muito triste uma pessoa viver uma vida sem avanços e assim, porque ela nunca parou para ir lá na raiz do problema e dizer, peraí, eu tenho que tomar uma decisão na minha vida, eu tenho que viver para valer o que se eu decidir andar com Deus, tem que ser para valer. Porque esse negócio de ora com Deus, ora com Baal, ora um pouquinho na palavra do Paulo, ora um pouquinho no que está acontecendo lá fora, eu vou dormir, eu vou cair, eu vou morrer. Eu vou me cansar, eu vou me frustrar. Eu vou
começar a acreditar, o diabo vai... Como eu vejo o diabo fazendo isso com as pessoas? Eu acho que não é para mim, é para você sim. Porque não aconteceu, mas pode acontecer a qualquer momento. Depende da sua fé. Você tem que crer. Eu preciso depositar a minha fé para crer. Eu preciso crer de forma convicta naquilo que eu estou lendo. Isso tem que entrar na minha mente, tomar o meu interior. Então eu preciso crer no que está escrito. Se está escrito algo, está escrito. Eu posso viver aquilo. Mas que entrega eu fiz? Ou eu estou aqui e me dividindo? Em Tiago 1, 7, 8 diz assim: não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. Para mim isso é muito forte, é o que Tiago falou. Tiago, irmão do Senhor Jesus. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa. Olha isso aqui, por favor, está isso na sua Bíblia. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Por quê? Por quê? Por que eu não vou receber? Pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Na Almeida diz: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mente dividida, inconstância, instabilidade, falta de consistência. Entenda isso na sua vida. Consistência. Algumas pessoas, elas não recebem, ou por um tempo até foi, depois travou. E elas tendem a dizer exatamente: então minha vida parou, minha vida não sei. Peraí, a primeira coisa que eu tenho, se algo na minha vida não está andando, eu tenho que parar e ir a Deus e dizer: Deus, se eu estou cega, eu preciso ver. Por que parou? O que está acontecendo? O que está oculto aos meus olhos? O que o Senhor quer de mim que eu não entreguei ainda? Porque a falha, você já ouviu, não está em Deus. Deus está pronto a fazer, Ele quer fazer. Mas não pense que uma pessoa com uma mente dividida e vivendo de forma instável vai receber alguma coisa de Deus. Porque ela está na janela. Ela está na janela da vida. Ela se convence que porque ela veio para o culto. Eu vim para o culto. Mas quantas pessoas que eu vejo que elas vêm para o culto, sim. Só que elas não absorvem nada da palavra, ou muito pouco. Porque quando elas saem, é como se elas não tivessem ouvido nada. O comportamento delas lá fora é completamente diferente daquilo que elas foram ensinadas. E por quê? Porque na verdade elas estão escutando, elas não estão ouvindo, e a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Elas continuam achando que do jeito delas vai acontecer. Ou não é bem assim. E por aí vai, ou seja, o problema está na crença. Elas não creem que a palavra que elas estão lendo é assim mesmo, é desse jeito. Elas não creem. Tanto que elas não confiam. Por que um crente toma remédio controlado? Porque ele até hoje não possuiu a palavra na vida dele. A paz, deixo-vos a minha paz. A alegria do Espírito. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, alegria, poder, alegria no Espírito. Ela não encontrou alegria em Jesus. Ela ainda está canalizando a energia dela para a direção errada. Ela não aprendeu a lançar ansiedade no Senhor. Ela
não aprendeu a viver por fé. Por que algumas pessoas, elas estão sempre fugindo na vida? É porque se eu fizer isso aqui vai ser melhor, se eu for para lá vai ser melhor, se eu for para onde? Peraí, onde eu vou ter vitória na minha vida? Onde a bênção de Deus estiver. Para onde eu for, se Deus não estiver comigo, se a bênção não estiver comigo, é tudo uma grande perda de tempo. Onde está a minha vitória? Onde Deus determinou que eu esteja. É lá que Ele vai me abençoar. Então, peraí, se Deus, que é o Todo-Poderoso, pode abençoar em qualquer lugar, e Ele não está abençoando, você acha que o problema é o lugar? O problema não é o lugar. O problema está na fé. O problema não é o lugar, o problema é a fé. Eu acredito, eu já contei isso aqui e eu não acredito que é verdade. Quem contou isso foi um pastor, o meu primeiro pastor, que era um pastor sério. Ele disse que a família arrumou para mudar, porque estavam cansados do lugar que eles estavam e tal, e tal. E aí carregaram o caminhão e tal, e a hora que foram fechar a porta do caminhão, a mulher viu, o diabo estava a hora que o rapaz foi fechar a porta, ela viu. Ele contou isso, eu acredito nisso. Que o diabo disse assim, a hora que foi para fechar a porta, ela viu aquela imagem, aquela voz que gritou assim, oba, vamos para a casa nova. Quer dizer, o problema estava acompanhando. Porque o problema a questão não é o lugar. A questão é a fé que eu estou manifestando, é a cabeça que eu tenho, é o espírito que eu tenho, é o tipo de fé que eu alimento. Se eu vim lá de fora e até hoje eu não dei lugar a uma mudança mental, a uma renovação mental, eu vou viver uma vida inteira dentro da igreja, à margem, e assim, ouvindo de todas as grandezas e tudo que Deus fez e tudo que Ele é poderoso para fazer, e a minha vida mesmo não indo além. Ela não vai além. Aí eu vivo fugindo, ou me drogando, ou reclamando, ou amarga, chateada com tudo. Mas porque de alguma forma eu continuo me dividindo. Um pouquinho das coisas de Deus, mais um pouco também lá de fora, das opiniões das pessoas, opinião do mundo, opinião dos parentes. E eu quero um pouco de cada, eu passo a minha vida me dividindo. A Bíblia, aqui o próprio Tiago ainda disse isso aqui, em Tiago 4, 7 a 8. Portanto, submetam-se a Deus, ou sujeitem-se a Deus, e resistam ao diabo. E ele fugirá de vocês. Enquanto eu não me submeter realmente a Deus, e não resistir a todos os ataques do mal, eu não vou vencer o mal. Quantos que vieram lá de fora, os hábitos ainda são praticamente os mesmos, os rituais, a maneira de pensar, a maneira de resolver problema. Eu vejo gente que toda vez que ele tem um problema, ele resolve do mesmo jeito. No grito, na pancada, nas lamúrias, de forma errada, sempre da mesma maneira. Ele não aprendeu a resolver com Deus. Ele ainda não se submeteu a Deus e não passou a resistir ao diabo. Ele ainda cede. Ele cede mais para o mal.
e nem tem consciência disso. Ou tem consciência, mas não coloca a força devida, sendo que, quando eu falo a força, Deus vai te ajudar a fazer tudo que é preciso fazer. Tudo que é necessário para você ir além, tudo que Ele orientou, Ele nos dá poder para fazer. Aproximem-se de Deus. Eu preciso me aproximar de Deus cada vez mais. E Ele se aproximará de vocês. Aí ele diz, Tiago diz, pecadores, limpem as mãos. Quando se fala limpem as mãos, está falando de ações que precisam ser mudadas. E vocês aí, que têm mente dividida, purifiquem o coração. Porque se a sua mente é uma mente dividida, ora você pensa de um jeito, ora você pensa de outro. Ora você pende para cá, ora você pende para lá. É sinal que o seu coração até hoje não foi tomado pela palavra, não foi purificado. Em Provérbios 17, 20 diz assim, o perverso de coração nunca achará o bem, e o que tem a língua dobre virá cair no mal. Uma língua dobre é aquela que cada dia tem um discurso diferente. Hoje eu gosto, hoje eu não gosto, hoje eu quero, mas eu não quero. Hoje eu estou forte em Deus, eu já estou fraco. Hoje Deus é tudo para mim, hoje já não é. Hoje eu amo a igreja, amo a palavra, hoje eu já odeio tudo. Hoje eu quero me firmar, quero crescer. Hoje eu já não quero. Os desabafos, as contradições, cada hora a pessoa fala de um jeito. Você já viu pessoas que cada dia ela tem um discurso, cada vez que você fala com ela, ela tem um discurso diferente, assim, muda, que é uma coisa impressionante, não é uma linha reta, sabe? Aquela coisa que você sabe, essa pessoa é consistente, ela é convicta, é diferente. Uma pessoa convicta, que tem uma fé viva, convicta, convicção de fé, que é consistente, você fala com ela, ela tem firmeza, não há contradição. Você sabe que aquilo, ela sabe realmente onde ela deve estar, como deve estar, ela fala com firmeza. Ela não tem uma língua dobre. Quantas pessoas que têm língua dobre, tem um discurso para cada ocasião, para cada dia, para cada situação. Deus não quer que você viva assim, porque você vai se frustrar. Sabe aquela pessoa que você nunca... Eu já falei sobre isso, pessoas instáveis, emocionalmente, elas são instáveis. Se você é instável emocionalmente, é porque você é instável espiritualmente. Porque tudo está na crença, no que você acredita. Se eu creio em algo, por que eu vou sair disso? Eu vou esperar, eu vou resistir, eu vou dar a Deus o que Ele me pediu, eu vou me firmar, Ele vai me honrar. Ele vai me honrar, eu sei que Ele vai me honrar. Eu vou me submeter a Deus, eu vou resistir ao diabo, eu vou ficar firme, eu não vou me dividir, eu não vou pender para lado nenhum. Peraí, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei onde eu devo estar. Peraí, o que se a palavra de Deus já te ensinou onde você deve estar, como deve estar? Por exemplo, questão de perdão. Não adianta você argumentar para lá, para cá. Tem uma palavra, ela não vai mudar. É assim, ó, perdoe, ponto. Não adianta. Você pode ter todos os argumentos do mundo. Você vai, no final, se você quiser vencer, você vai ter que se submeter à vontade de Deus. Submeta a Deus e resista o diabo, resista a sua carne. Então, assim, falar a verdade é sim, sim, não, não. Então, a palavra de Deus está dizendo, é sim, sim, não, não. Ou é sim, ou é não. Tem crente que não vive assim.
Não vive, não tem verdade nele. E aí a pessoa pergunta, por que que a minha vida não vai? Deus não vai te abençoar se você não entender. É sim, sim. Ai, aí vem aquele crente, que é difícil ter paciência com ele já. Ai, mas ninguém mais faz isso, ninguém fez isso. Ai, isso é muito difícil. Quem disse que seria fácil? Quem? Ah, então ninguém vai entrar no céu. Fale por você. Fale por você. Porque é impressionante. Quem não faz, acha que ninguém é capaz de fazer. E tem um monte por aí. E outra coisa que eu vou dizer para você que eu não tenho muita paciência. É quando vem um crente que diz assim, ai, a minha família está falando, porque a minha família está me criticando, a minha família. E eu fico parado e pensando, Tá, porque você está dando ouvidos. Porque você nunca colocou um ponto final e disse, ei, essa é a sua fé, essa é a minha fé, cuida da sua vida que eu cuido da minha. Você não botou um limite. Eu fico olhando alguns crentes que sempre o argumento é o mesmo. Ah, então, porque é muita crítica. Quer uma pessoa que foi mais criticada do que Jesus? Que foi perfeito, foi criticado pela família, foi criticado pelos irmãos. Certamente Tiago, que foi irmão dele, criticou ele também. Os da sua própria terra foram contra ele, atacaram, crucificaram. E Paulo, meu pai, os que mais perseguiram Paulo foram os judeus. E ele era judeu. Foi fariseu. Quando ele mudou de fé, ele foi atacado, criticado de todas as maneiras. E eu fico olhando, crítica é uma imaturidade, tem que crescer. É sempre a mesma história, estou sendo muito criticado. Esquece isso, se você é crente de verdade, sempre será. E daí? Se submeta a Deus, resista o diabo, ele vai fugir de você. Foco na coisa certa. Ai, minha família está me criticando. E daí? E daí? Qual o problema? Isso é um problema para você? Então, faça com que deixe de ser. Isso é imaturidade. Porque um crente maduro, sério, convicto, ele não vê isso mais como um problema, porque ele já sabe que isso é perfeitamente normal, natural, na vida do crente. Ser criticado, ser muitas vezes atacado, ridicularizado. E daí? Isso é perfeitamente normal. Alguém fazer um comentário, ai, vai de novo na igreja. Eu simplesmente olharia assim. Eu ia só olhar. Eu sou crente agora, se eu não fosse. Agora eu sou crente. E aí, alguns que já deveriam sim, sabe? Leva numa boa, segue em frente. Não é um problema. Tudo é um problema. Eu fico lendo os problemas que Jesus passou, enfrentou, que Paulo passou, e eu penso, isso era problema. Isso aí era problema. Gente, as pessoas querem pegar a gente nas coisas assim, mas assim, às vezes as pessoas querem, elas fazem cada comentário, algumas pessoas querem me pegar em cada coisa, que assim, é uma piada.
Chega a ser assim, ridículo. E o que eu faço? O que eu sempre faço, sigo o meu caminho. Eu não dependo disso. Isso não importa para mim. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei que Deus está comigo. Eu sei que eu sou uma árvore frutífera. Eu sei que eu estou vivendo com propósito. Eu sei onde eu devo estar, o que eu devo fazer. Fim. Fim. Se eu falasse aqui, é tão ridículo que eu não vou jamais, eu não vou perder o meu tempo com coisas tão estúpidas. Mas assim, as pessoas, elas são capazes de tentar, elas querem implicar com você, com coisas que você pensa assim, gente, quem pensaria nisso? O endemoniado pensa. Uma pessoa sem visão, uma pessoa sem foco, uma pessoa que está amarga com a vida dela, ela tá tão mal com ela, porque ela não tem vida, ela não tem propósito, ela não tem nada. Não tem nada. Ela tem que pegar em alguma coisa. Então, assim, em coisas que assim, você olha assim, vai lavar um tanque de roupa, meu filho. Entendeu? Vai faxinar a casa. Vai procurar pulga no seu cachorro. Entendeu? Vai fazer alguma coisa, arruma um serviço, uma ocupação. Vai para a esteira. Você olha e pensa assim, vai ter um propósito da vida. Qualquer coisa, arruma aí. Já que não tem nenhum, descubra algum. Quando uma pessoa decide viver com propósito, ela sempre vai mexer com o mundo espiritual. Mas quem são as pessoas perdidas e que se incomodam com as outras? Pode ver, uma pessoa que tem propósito, você nunca vai encontrar uma pessoa que vive com propósito, que tem propósito de vida, atacando, criticando os outros. Você nunca vai encontrar, porque essas pessoas são seguras. Essas pessoas, elas têm uma convicção, elas têm vida dentro delas, elas têm foco, há algo maior dentro delas. Elas não têm tempo para isso. E se elas tivessem um pouquinho mais de tempo, elas investiriam em algo produtivo. Toda pessoa que quer cuidar da vida do outro é uma pessoa sem propósito, sem foco. Você olha para a vida dela, é uma vida sem destino, porque ela não sabe nem qual o destino dela, para que ela foi chamada na vida. Mas são pessoas instáveis, oscilantes, sem consistência, sem conteúdo. Às vezes se conversa com alguns que se apresentam como crentes, não fala nada com nada. Sabe aquela coisa vazia? Estão na janela. Querem um pouco das coisas de Deus, mas querem também as coisas desse mundo, a mentalidade desse mundo. São crentes êuticos. Está lá. Quer um pouco de Deus, mas quer um pouco do mundo também. Depende da imagem, depende das opiniões. Está sempre procurando alguma coisa que normalmente não vai elevar em nada, mas está sempre procurando. E quem procura acha, sempre está achando um problema para a vida. Você vê uma pessoa que não tem propósito, normalmente ela fala, eu tenho tantos anos de fé, e normalmente a vida dela é bagunçada, porque ela nunca parou para arrumar a casa dela, através de uma fé viva, consistente, atitudes consistentes. Ela nunca parou. Aproximem-se de Deus, Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente medida, purifiquem o coração.
e o que tem a língua dobre virá cair no mal. É aquele que cada hora tem um discurso. Cada hora ele tem um discurso diferente. Salmo 119, 113. Odeio os que são inconstantes, mas amo a tua lei. Aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Olha que coisa forte. Odeio os inconstantes, aborreço a duplicidade. Você conhece essa palavra? Nós já lemos diversas vezes. Diversas vezes. O ano só está começando e decisões precisam ser tomadas. Que tipo de vida eu quero? Então, peraí, se eu quero uma vida abundante, realizada, eu vou ter que mudar minha fé. Eu vou ter que mudar minha crença, eu vou ter que mudar o meu comportamento. Eu preciso ter um comportamento diferente. Eu preciso definitivamente me livrar desses rituais que só têm atrasado a minha vida, desses hábitos. Eu preciso olhar para o meu temperamento e ver aquilo que só tem me prejudicado. Coisas na minha personalidade que não me ajudam no progresso, a ter progresso. Então, isso não serve. Eu preciso dar uma olhada para mim, se eu não estou carregando comigo a influência de pessoas que não venceram. Eu não posso viver desse jeito. Talvez até hoje você carrega com você uma influência que você pegou talvez do seu pai, da sua mãe. Você tem aquele comportamento que não ajudou a vida deles, não tem ajudado a sua, mas você está levando com você. Talvez você está repetindo na criação dos seus filhos os erros que seu pai, sua mãe cometeram na sua criação. Talvez você trouxe para o seu casamento os erros do casamento dos seus pais. Talvez você sonha com uma coisa, mas que você não dá condições para ter. Porque você não está disposto. Você não está disposto a crer diferente, a ter um comportamento diferente. Romanos 8:5, quem vive segundo a carne, tem a mente, diga, voltada para o que a carne deseja. Então, mas quem vive de acordo com o Espírito, diga comigo, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então, olha aqui, ó, duas mentalidades. Nós temos duas mentes. Diga, duas mentes. Então, diga, a mente da carne e a mente do Espírito. Quando você tenta se dividir um pouco na mente, pensar como carnal, pensar como espiritual, pensar como espiritual, pensar como carnal, você não vai a lugar nenhum. Hoje eu penso como espiritual. Agora aconteceu uma coisa, pronto. Agora eu já estou pensando como um carnal. Ou você tem a mente do Espírito, ou você tem a mente da carne. Não dá para se dividir e ter vitória na vida. Dá para se dividir. Um dia aqui na igreja, agora eu estou crente, então. Agora sim, eu vou fazer. Então, aí sai, pronto. Agora, daqui a pouco, por pouco, eu já entrei na carne de novo. Ora a mente do Espírito, ora a mente da carne. Um pouquinho da pregação do Paulo, um pouquinho, deixa eu ver o que está acontecendo lá fora. O que Paulo falou mesmo? Tá. Nossa, o que é aquilo? Eu quero Deus, mas eu quero muito do mundo também. Eu quero um pouco de cada. Eu vivo me dividindo. Essa manobra é uma ginástica. Eu sou crente,
mas me pareço com mundano. Eu vou à igreja, tenho uma Bíblia, mas eu tenho um comportamento nas finanças, no casamento, na vida em geral, de muitos mundanos. Aí eu projetei a minha vida, eu estou ouvindo a palavra, que Deus vai me honrar, e Deus vai fazer, Deus é poderoso, Deus é o todo-poderoso, Ele é o Deus do impossível. E aí eu vejo um vencer de cá, eu vejo outro vencer de lá, e a minha vida eu esperava mesmo que Deus ia me abençoar, que Deus ia me honrar, mas dá uma olhada na sua fé, nas escolhas que você tem feito. Na mente, onde você está sentado? Tem um grande número sentado na janela. E espiritualmente, um grande número de crentes estão sentados na janela. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte. O que aconteceu com Eutico? Por fim, ele olhou mais para fora do que para a mensagem do Paulo. Por fim, ele dormiu. Por fim, ele caiu. Por fim, ele morreu. Ele morreu no culto. Ele estava num culto. Por favor, tem muitos crentes morrendo na igreja, morrendo no culto, porque estão sentados na janela. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Por isso que uma pessoa que tem a mentalidade do Espírito, ela tem vida e ela tem paz. Então ela não foge, ela não precisa se drogar, ela não vive desabafando, ela tem consistência e estabilidade, ela é continuista, porque ela sabe em quem tem crido. Ela sabe. A mentalidade da carne é morte. Eutico tentou se dividir entre a mentalidade da carne e a mentalidade do Espírito. Um pouquinho da pregação do Paulo, um pouquinho do que estava acontecendo lá do lado de fora. Tanto que ele ficou sentado na janela. E enquanto você estiver sentado na janela, um pouquinho de Deus, um pouquinho do mundo, um pouquinho do mundo, um pouquinho de Deus, você vai dormir. É o que tem acontecido com muitos, estão dormindo na fé, estão caindo na fé, estão morrendo na fé, porque esse é o processo. Você começa a se dividir, você vai começar a ter aquele sono espiritual. Depois disso você cai. Você vai cair em alguma coisa. Você vai morrer na fé. Daqui a pouco, você morre de tal maneira, como eu vejo pessoas, não tomam a ceia, não têm responsabilidade, não tem responsabilidade com Deus, pende sempre para o pior lado da vida. E gente que já viveu a glória de Deus. Isaías já dizia para Israel: desperte, desperte, levante-se, ó Jerusalém. Paulo, pelo Espírito Santo, disse isso aqui em Efésios 5, 14 a 17. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Por que uma pessoa, você está vendo aqui, ó, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, porque uma pessoa que ela começou a dormir, logo ela vai morrer. Os sinais que uma pessoa está dormindo na fé, que ela, assim, e está prestes a morrer espiritualmente,
É quando ela já está se dividindo e, por fim, quando ela começa a se dividir, ela não vai ter mais prazer nas coisas de Deus. Ela vai começar a cair naquelas ciladas, achar que não precisa, que é bobagem, que é tudo uma grande bobagem. Eu não escrevi a Bíblia. Quando eu digo para você, termina o ano em Deus, começa em Deus, dá prioridade a Deus, porque a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Como você começa o ano, é como vai ser seu ano. É como vai ser seu ano. 2017 foi um ano incrível para um monte de gente, mas foi um ano terrível para muita gente. Mas aí eu digo para você, eu sei dizer para você exatamente como cada um começou o ano. É só se sentar com ele, pergunta para ele, pergunta como é que você começou seu ano. Você deu prioridade a Deus? Você deu prioridade a Deus? Você fez o propósito? Você buscou a Deus? Se deu prioridade? Escuta, a questão não é o propósito, deixa o propósito, deixa a virada. Eu estou falando uma palavra. Busque em primeiro lugar o reino dos céus. Seja o que for, independente de qualquer coisa, dê prioridade a Deus. O segredo é você dar prioridade a Deus. Primeiro Deus, primeiro para Deus, primeiro com Deus. O que Deus pensa, o que Deus quer de mim. Eu vou ouvir a Deus, eu vou ceder para Deus. Eu vou estar em Deus. É Deus, o que Deus pensa, o que Deus quer, o que Deus está me orientando. Mas o crente que está sentado na janela, o crente eutico, ele acha que isso tem lugar na igreja. Não, mas eu quero sentar na janela. Eu é que sei do meu coração. Eu quero sentar na janela. Eu vou sentar na janela. Quer dizer, deixa eu servir a Deus do meu jeito. Você pode servir a Deus do jeito que você quiser. Se isso é servir a Deus, se para alguns isso é servir a Deus, sirva como você é servir a Deus. Então isso para você é servir a Deus, ok, a vida é sua. A vida é sua. A vida é sua. Fim. Você quer ficar na janela? Fica na janela. Você acha que do teu jeito é bom? Tá certo? Sirva do seu jeito. Vamos ver no final? No final! Vamos ver no final? Muito bem. Aqueles que dão prioridade a Deus, começam bem o ano, projetam, buscam a Deus, dão prioridade. Prioridade é Deus. Deus honra. Deus honra. Eu não esqueço de uma frase que o Rafael falou, ele deu testemunho, um menino jovem. Ele disse que 2015 para 2016, ele vinha em Deus, de repente, essa coisa, distraiu. No final do ano achou que era uma bobagem, foi passar o final do ano na praia. E ali se envolveu com o pecado e tal, e ele usou essa expressão. Eu achei muito interessante, ainda quando eu vi o testemunho dele, eu disse para o menino que estava comigo, eu falei, olha a sabedoria desse menino, ele é jovem, olha o que ele falou. Ele disse, ali eu defini o meu ano. Eu vivi aquele final de ano e o início do ano, naquela agitação, ele usou essa expressão, aquela agitação do pecado, o meu ano inteiro foi agitado. Perdeu o emprego, as coisas não caminharam, nada caminhou na vida dele, tudo desandou. Quando chegou no final do ano, ele decidiu, eu vou fazer tudo diferente. Já 2017 foi o ano da vida do Rafael. Material, espiritual, tudo diferente na vida do Rafael. Tudo diferente. Já foi o ano da vitória. Ali ele disse, eu defini o meu ano. Foi aquela agitação, aquela coisa, meu ano inteiro foi agitado.
aquelas coisas amarradas, eu fiquei desanimado. Muito interessante o testemunho desse menino e a sinceridade dele, de contar mesmo. Quer dizer, a escolha que eu fiz foi uma semeadura, eu colhi. Foi o que eu colhi durante o meu ano. Já 2016 para 2017 eu disse, fiz diferente. Meu ano já foi outro. Isso é coincidência? Claro que não, é a palavra de Deus. Não é com blá blá blá, é com decisões. Já nesse início de ano, decisões precisam ser tomadas. Eu vou sair da janela, eu vou parar de me dividir, eu não vou mais ceder para a mente da carne, eu vou viver com a mente do Espírito. E Deus vai fazer. Deus tem prazer em honrar o seu povo. É impossível Deus não honrar uma pessoa. Quando alguma coisa não está indo, travou, não está acontecendo, você tem que ir a Deus. Você não pode viver com a mentalidade do mundo e tentar resolver da forma do mundo. Você tem que ir a Deus e dizer, Deus, o que é que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor quer de mim? O que é que eu não estou vendo? O que é que o Senhor está exigindo de mim que eu não estou entendendo? Me mostra, me revela, me mostra, Senhor, clareia a minha mente. Deus vai te mostrar. Agora você tem que ter o quê? Humildade para fazer o que tem que ser feito. Humildade para perdoar, humildade para renunciar a você mesmo, humildade para reconhecer erros, humildade para fazer coisas que para sua carne são coisas dolorosas, humildade para entender que esses hábitos são nocivos, esses rituais são nocivos. Humildade para olhar para você e dizer, peraí, eu não estou me ajudando, eu estou atrapalhando a minha vida, eu estou sabotando a minha vida com esse comportamento, com essa mentalidade, eu não tenho que viver assim, chega, eu estou saindo da janela, eu tenho vivido uma vida dividida, eu sou um crente que ora estou com Deus, ora estou com Baal. Ora eu estou na carne, ora eu estou no Espírito, ora no Espírito, ora na carne. Não, isso não funciona. Eu não quero que você jogue a sua vida fora. Eu não quero que você jogue a sua vida fora, como eu tenho visto tanta gente jogar a vida fora. Gente, quantas vezes eu encontrei pessoas, outro dia mesmo, uma senhora voltou, que começou comigo na Coutinho, e ela voltou, ela deu testemunho, acho que foi até no jornal. Ela ficou 20 anos fora, saiu por bobagem, ficou tentando lá e cá, voltou, cansada, visivelmente, mais velha, esgotada, perdeu a família. Porque na cabeça dela, do jeito dela, da maneira dela, ela ia. Eu tenho o meu jeito de servir a Deus, isso tudo é uma bobagem. Eu também tenho Deus, é igual Miriam. Deus também usa a gente, Deus também está com a gente. Deus, ficou leprosa. Passou vergonha. Nós precisamos ter a humildade e a sabedoria de ouvir a Deus e nos colocarmos no lugar que Deus determinou para a nossa vida. Peraí, Deus quer isso de mim? Peraí, esse meu jeito de lidar com as finanças não é sábio. Esse jeito de proceder na vida não é sábio. É igual eu lembro de um pessoal, isso aí não, foi até uma vergonha tão grande. Eles tinham até tinha formação, tinha tal. E aí, crentes,
com óleo na cabeça, tinha uma unção no lugar que estavam. Já não pagavam o condomínio não sei quantos meses. Não sei quanto tempo. Aí os camaradas, crentes, sai, tira férias, fica postando foto. O síndico meteu a boca. Atacou de todo... Mas não é crente? Por que não paga o condomínio? Se tem dinheiro para tirar férias, por que não paga o condomínio? Se tem dinheiro para viajar, por que não paga o condomínio? Pô, mas não são crentes? E porque ainda os caras ainda botam lá, olha, graças a Deus que o Senhor nos proporcionou. Ai, que vergonha alheia, meu pai. Gente, às vezes tem umas pessoas, eu não vejo o Facebook, mas de vez em quando alguém me mostra umas coisas que eu quero entrar debaixo da cama por vergonha da pessoa. A vergonha alheia. Eu tenho vergonha por ela. Eu olho e falo assim, não faz isso com a sua vida, meu filho. Isso é tão feio. Que pouca vergonha, que coisa feia. Olha lá o síndico ímpio. O ímpio. Ué, mas se Deus abençoou para tirar férias, por que não abençoou para pagar o condomínio? E o síndico está certo. Está certo. Já que eu botei publicamente, me gabei, que Deus me abençoou para tirar férias, Ele tem que me abençoar para eu pagar o condomínio. Que visão estúpida, ou seja, não tem visão nenhuma. Porque primeiro acerta a sua vida. Depois, quando você puder, quando for a sua hora, você vai e desfruta. Todos os meus amigos tiraram férias, ok? É a hora deles, não é a minha. Nem sei se é a deles, mas não é a minha. Uma hora chega a minha hora. Ainda não é. Agora é hora de eu pagar o condomínio, de eu pagar o que eu devo, de eu limpar meu nome, de eu acertar minha vida. Peraí, eu tenho isso. Bom, deixa eu arrumar minha casa. Depois que eu arrumar a minha casa, aí com certeza Deus terá o prazer de me beneficiar com alguns agrados aí, outras situações. Você está entendendo? Se você não entender isso, nós não vamos a lugar nenhum. Nós só vamos escandalizar. Eu fico com vergonha de gente que a vida está uma bagunça. Se porta, se apresenta como crente, mas mente. Não tem respeito pelo Evangelho de forma nenhuma, porque expõe as coisas de Deus, e aí o ímpio generaliza. Esses crentes são todos iguais. Não somos, não. Somos, não. Não somos. Não somos. E ai também desses que generalizam, porque não é todo mundo igual. Tem muita coisa bagunçada, mas tem um povo zeloso, especial, de boas obras. Ainda tem um remanescente que não se curvou diante de Baal, nem beijou Baal. Ainda tem um remanescente que honra a fé, que respeita o Evangelho. Ainda tem. Tem um remanescente. Deus disse isso para Elias. Não, Elias, não fica desanimado não, porque você não está sozinho, ainda sobrou. Sobrou 7.000. Tem aí uns que não se curvaram. Por isso é o que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Está dentro do contexto. Está aqui, ó. Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos. Então Cristo vai resplandecer na sua vida. Você vai ver a glória de Deus. Então agora, ó, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos,
tolos, estúpidos. Mas como sábios, e o princípio da sabedoria é temer a Deus. Temer a Deus. Fazer escolhas em Deus. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Você está tendo a chance, Deus está falando hoje com você, ainda no mês de janeiro. Para você acertar mesmo, assim, sabe, focalizar o alvo certo e se posicionar. É assim que tem que ser, assim que vai ser. Porque eu sou sábio, eu não sou um estúpido, eu não vou mais viver como um insano, como um estúpido, fazendo a coisa errada, acreditando que a coisa certa vai acontecer. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. As coisas estão acontecendo aí, elas não vão parar. Cabe a mim fazer uso de sabedoria e agarrar cada oportunidade que Deus tem me dado de mudar. Mudar como profissional, mudar como mulher, mudar como homem, mudar como filho, como pai, como mãe, mudar nas minhas finanças, mudar como chefe da família, mudar como a mulher sábia constrói, a tola destrói. A mulher é o termômetro da casa. Por isso que quando uma casa está muito desajustada, não é à toa que na psicologia diz é culpa da mãe. E é mesmo. É mesmo. A Bíblia diz: a mulher constrói e a mulher destrói. A mulher constrói. A mulher destrói. Ela tem o poder de fazer as duas coisas. Então a mulher sábia, ela vai longe e leva a família dela para um alto lugar. E os homens? Deus, o mundo está aí, está uma bagunça. Isso está uma bagunça. É assim, o homem enfraquece a cada dia, mas o homem cristão não pode enfraquecer. O padrão mundano não serve para nós. Nenhuma mulher em sã consciência, nenhuma mulher que realmente, uma mulher sábia, uma mulher que é sábia, ela, com toda certeza, a mulher que é sábia, ela vai querer ter um homem forte dentro de casa. Só uma tola trabalha para ter um banana. Só uma tola. Tudo bem que se o homem não se posiciona, alguém tem que se posicionar. Mas nenhuma mulher, se uma mulher, ela tem visão de Deus, o desejo dela é ter um homem forte do lado dela. Só as estúpidas é que querem mandar. Só essas. Porque a sábia, o desejo dela é ter aquele cabeça, aquela estrutura que vai protegê-la e proteger a família. E ela, como ajudadora, vai dar a ele o apoio necessário, com sabedoria, para que essa família seja equilibrada. Então, um homem forte e uma mulher sábia, essa família se torna imbatível. E é verdade. Se torna uma família imbatível. Mas quando o homem é fraco, a mulher é tola. Meu Pai do céu, que pelo menos tem alguma coisa, ou o homem forte, a mulher tola, que já vai ser um grande problema. Ou pelo amor de Jesus, que a mulher seja sábia. Em meio a todas as situações adversas, tem que ter sabedoria. E uma mulher sábia, ela busca Deus.
ela teme a Deus, ela busca Deus, ela põe força para buscar Deus por essa casa. Ela não fica só lá naquele, mas meu marido, querido, é o sacerdote, ele que devia estar buscando. E se ele não está buscando, você vai entregar para o macaco? Ué, se o homem não busca, então você cruza os braços. Ai, ok, eu cruzei os braços, ele não busca, eu também não vou buscar. Eu me lembro de um casal que chegaram a fazer a obra. E o marido queria muito que ela emagrecesse, que ela estava um pouco acima do peso. E aí quando eles discutiam por alguma coisa, Jesus tem cabeça que não parece verdadeira, é insana mesmo. Ela ia lá, fazia questão, batia um bolo, fazia calda de chocolate e esperava ele chegar. A hora que ele chegava, ela corria. A pessoa me contou, não é que eu ouvisse alguém não. Porque se eu ouvisse, eu ia achar que tinha exagero também. Ela fazia isso mesmo. Ela sentava e começava a comer o bolo inteiro na frente dele. Aí eu olhava para ela e falava assim, mas você não estava de regime? Você não ia emagrecer? Mas a gente brigou, então não tem porquê. Eu pensava, vai para a forca, minha filha. Pelo amor de Jesus, que vergonha. Eu falo, primeiro a criatura lançava todas as expectativas e a dependência emocional era total do marido. Então brigou, não precisa mais emagrecer, eu vou provocar ele, ele quer que eu emagreça, eu vou comer o bolo na frente dele. Eu penso, minha filha, você que vai explodir. Você que está mal com você. Você está sabotando a sua vida, minha filha. O que você está fazendo com a sua vida, criatura? É você que está mal com a sua imagem. Mas tem gente que não tem inteligência. Por fim, se separaram. Se separaram. Porque ela não tinha sabedoria nenhuma. Nenhuma. Ele também não era lá essas coisas, não tinha essa força toda. E por fim se separaram. Casamento acabou. Porque ninguém dentro da casa tinha sabedoria. Mas a Bíblia diz, não a Cleo, que a mulher sábia constrói, a tola destrói. Então a Bíblia está dizendo que esse papel não é do homem. O papel do homem é de ser o sacerdote da casa. Ele deveria estar, você como homem, tem que ser a figura forte dessa família. E a mulher, a sábia, aquela que equilibra o termômetro, aquilo que equilibra o equilíbrio das coisas. Porque uma mulher sábia, ainda que esse homem não seja forte e não participe como ele deveria na família, na casa e tal, ela vai conseguir manter. Sabedoria. Viver não é fácil. Partindo desse princípio, não busque facilidades. Se você anda assistindo muito, antigamente, aqueles filmes de Hollywood, aquela coisinha, aquele romance, aquela coisa perfeita, na vida real você vai ter desafios. E muitos desafios. Então essa baboseira toda que tem por aí, saia disso. Nós precisamos ter foco, focalizar o alvo certo, que é a palavra de Deus, e nos portarmos como a palavra de Deus manda. Homem forte, mulher sábia. Homem forte, mulher sábia. E é isso que eu falo da minha casa. Eu falo isso para meus filhos, eu falo isso com as minhas noras. Preste atenção, minhas filhas, a mulher sábia que constrói. Eu falo com meus filhos, eu quero homens fortes e admiráveis.
Eu os criei dizendo isso. O homem tem que ser forte, meus filhos. A palavra de Deus diz isso, pergunte a eles. Eu não admito Fonseca banana na minha casa. Homens fortes, provedores. Não homens que escoram na mulher. Mas homens que são provedores, como a Bíblia fala. E mulheres sábias. Eu falo para elas, eu falo com a Jéssica. Jéssica, os meninos vão buscar mulheres como você. Se eles se casarem com mulheres como você, é isso que você quer? Eu falo para o Murilo, as suas filhas vão buscar homens como você. Eu falo, Mariana, as suas filhas vão sofrer, elas estão sofrendo a sua influência, se elas forem donas de casas e esposas como você é. Está certo? Como a sogra delas vai olhar para elas amanhã? Pergunte para elas, pergunte para eles. E o que eu falo? Eu falo para o Fernando e a Jéssica, vocês aqui têm que formar homens fortes. E o que eu falo para o Murilo, para a Mariana, mulheres sábias. Porque como a palavra de Deus manda, não o que essa mentalidade miúda, demoníaca do mundo. Homens fortes, firmes, convictos, mulheres sábias, ajudadoras de seus maridos, mulheres inteligentes. Não mulheres mandonas, estúpidas e uns bananas. Não. Eu falo, tem que cercar, não deixa pegar essa influência do mundo. Cerquem, sejam bons exemplos. Eu falo isso, eu tenho tempo, eu já faço. Qualquer coisa que eu observo, eu já falo, reunião familiar. Reunião familiar. Se não der para encontrar todo mundo, eu coloco no Viva Voz. Está todo mundo no Viva Voz aí? Posso começar? Então, meus filhos, é assim. Não é? É, reunião. Se não dá pessoalmente, vai no Viva, vai pelo celular. Mas tem que ser agora. Nós precisamos botar a nossa casa em ordem. Não pode ser assim. E cobrindo desse jeito, meu Deus, quantos desafios. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Como sábios. Sábios. Então, nós precisamos aprender à luz da palavra de Deus. O homem é o cabeça do lar. E a mulher, essa submissão que a Bíblia fala, mostra esse lado protetor do homem para com a mulher. Esse é o casamento que funciona. Mas ainda que não tenha isso, alguém tem que se posicionar. E eu quero dizer para as mulheres, a mulher é o termômetro do lar. Por isso que não tem nada mais difícil do que conviver com uma mulher. A mulher, um homem mal-humorado não é fácil, mas uma mulher mal-humorada é um inferno. É um inferno. Se você é uma mulher mal-humorada, instável, eu estou com pena do seu marido, porque conviver com você deve ser assim um suplício, um martírio. Aquela mulher que já levanta.
O que foi, criatura? Isso não é brincadeira. Uma mulher agradável, ela pode não ser, isso é fato, ela pode não ter, como diz a Bíblia, não ter aquela formosura, como diz a Bíblia, mas ninguém enxerga isso, ela se torna linda. A simpatia dela, a alegria dela, contagia a família, contagia aquele bom humor. E por que as pessoas às vezes estão tão mal-humoradas? Porque elas estão mal com elas. Quando você não lida bem com você, você não lida bem com ninguém. Você não vai lidar bem com ninguém. E você está sempre jogando para o outro os seus conflitos. Que cada um resolva os seus. Para de depositar, lançar sobre o outro a responsabilidade da sua felicidade. Ninguém é responsável pela nossa felicidade. Ninguém é obrigado a nos fazer felizes. Isso é uma decisão, até porque se uma pessoa não quiser, o outro vai se matar. E ela vai continuar frustrada, infeliz. Porque isso é uma decisão da pessoa, é uma escolha. Ela tem que escolher. Está no lugar certo da vida. Ela tem que tomar uma decisão. Então, assim, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Chega de viver uma vida dividida. Chega de uma fé dividida. Chega de mente dividida. Saia da janela. Chega de viver tentando pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Seja um crente de verdade, não seja mais um crente. Ouça a voz do Espírito Santo e se submeta a Deus, como a palavra manda. Seja o crente que a palavra de Deus manda. Nós nunca seremos perfeitos, mas conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Estamos caminhando para atingir a estatura do varão perfeito. A gente sabe que é uma marca, uma faixa inatingível. Nós nunca seremos perfeitos aqui. Mas nós não podemos desistir. Todo dia eu posso melhorar um pouco mais, avançar um pouco mais e um pouco mais. Coloquem-se de pé, por gentileza. Com o seu propósito. Que eu sei que você tem sonhos e colocou muitas coisas diante de Deus para o seu ano novo. E agora a primeira coisa que você tem que fazer, antes de apresentar o seu propósito, é rasgar o seu coração diante de Deus e dizer: sabe, Senhor, eu tenho consciência disso, eu tenho disso, eu estou entendendo perfeitamente. Eu tô vendo o meu temperamento, a minha personalidade, o meu jeito de ser, esses hábitos, esses rituais, a forma que eu tenho conduzido a minha vida. Eu percebo que não tem sido sábia. Eu tenho sido um crente da janela. Eu estou sentado na janela. Eu tenho uma mente dividida. E eu posso ver que tem muita coisa na minha vida que não tem evoluído. Porque como eu estou ouvindo, a falha não está no Senhor. E é impossível o Senhor não fazer na vida de uma pessoa. E se as coisas não têm evoluído na minha vida, a culpa não está no Senhor. Eu ainda não me posicionei como eu devo me posicionar. Eu não me posicionei como eu devo me posicionar. Eu sei de muita coisa, mas no fim, eu estou aí me dividindo. Eu tenho sido crente eutico.
Eu estou sentado na janela, mas eu estou saindo agora. Antes de nós apresentarmos o propósito ao Senhor, só você pode fazer essa oração, eu não posso fazê-la por você. Só você. São coisas muito pessoais, íntimas. Só você sabe o que passa pela tua cabeça, o que acontece no seu interior, quais suas atitudes, suas intenções, suas motivações. Só você sabe o que você poderia, deveria estar fazendo e não está. O lugar que você devia estar e você não está. As escolhas que você já deveria ter feito e você não fez. Fala com o Espírito Santo. Eu te dou um momento. Ó Senhor, estou entendendo tudo. Eu entendi. Paga o preço que você tem que pagar. Se você quiser além, uma hora você vai ter que pagar. Para de jogar tempo fora. Paga o preço que tem que pagar. Quando a gente não faz o que tem que ser feito, chega uma hora que você já perdeu tanto tempo que parece que você não sabe nem mais como começar. Se você é um crente que está sentado na janela, saia dela agora. Se você é o crente que tem mente dividida, a mente da carne, é hora de você tomar uma decisão. Se você é um homem que até hoje não tem vivido como o homem de Deus, o homem da Bíblia, o homem que faz sua família te admirar, te respeitar, que sai e vai lutar e vai enfrentar, tome a decisão. Não é tarde demais, comece agora. Se você é aquela mulher que não tem tido sabedoria nenhuma, é hora de você começar a ter. Se por mais que você já ouviu sobre rituais e hábitos nocivos, você ainda não derrubou, é hora de você derrubar. Esse homem que o mundo criou não é o homem da Bíblia. E essa mulher, esses movimentos feministas, isso não é para mulher cristã. Essa forma de criar os filhos que o mundo tem apresentado não é para nós os cristãos. O super-herói dos nossos filhos tem que ser Jesus Cristo. Essa mentalidade mundana não é para nós. Saia da janela! Para de tentar pegar um pouquinho da mensagem do Paulo e um pouquinho do que está acontecendo lá fora. Saia da janela. Mentalidade do Espírito. Para de ter uma mente dividida. Se posiciona hoje. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento cada propósito, eu apresento os sonhos de cada pessoa, e peço que o Senhor venha mudar a vida de cada um, através da absorção dessa mensagem. Oh
Deus, ó Santo de Israel, eu oro por mudanças agora, no caráter, Senhor, no interior. Eu oro por mudanças na mente, mudanças do espírito. Eu oro para que o Senhor venha honrar a fé dessa pessoa e que ela deposite a fé dela na mudança da mente, na mudança do espírito, na quebra desses hábitos e rituais nocivos, que ela deposite a fé dela em todas as áreas que precisam ser transformadas, que ela creia nessa mudança, ó Deus, e que nesse momento o Senhor esteja agindo na vida dela, e que o Senhor venha honrar a fé dela em todos os aspectos. Materializa sonhos e desejos, materializa os projetos de conquistas. Eu consagro esse projeto ao Senhor, eu consagro sonhos para 2018, e eu determino a realização com a primeira mudança da mente, do espírito, da crença dela, meu Pai, em nome de Jesus. Porque se a crença, se a fé mudar, com certeza o espírito vai mudar, a visão vai mudar, a vida dela inteira vai mudar. Tudo começa na fé. Quando nós cremos, a nossa mentalidade vai funcionar da maneira certa e o nosso interior também. Então eu oro agora para que cada pessoa tenha se vestido dessa palavra, para que a palavra tenha entrado e transformado mentes e corações, para que vidas, Senhor, sejam completamente transformadas e que nenhuma pessoa saia da mesma maneira, que cada um que aqui está, que ainda estava sentado na janela, já tenha saído dela e tomado uma posição firme. Eu abençoo cada vida e eu consagro o projeto de conquista para 2018, crendo que através da absorção dessa palavra e das mudanças efetuadas por intermédio da direção que o Senhor nos deu nessa noite, tudo que ela sonha, tudo que ela está plantando será materializado em nome de Jesus. Eu profetizo na vida de cada um a materialização desses projetos. Eu consagro ao Senhor e determino mudanças radicais na vida de cada um, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, amém e amém.